Graça e paz, queridos, amados do Senhor Jesus. Quero vos trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Ezequiel, capítulo de número 37. Deus leva a Ezequiel através de uma visão. E vamos ver o que Deus fala a Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor nosso Deus leva Ezequiel a este grande vale, leva em uma visão Ezequiel a este grande vale de ossos sequíssimos, como diz o texto. Era um cemitério de ossos, onde não havia vida, onde não havia nenhuma sequer obra naquele lugar. Era um cemitério de ossos. Mas Deus leva Ezequiel em uma visão até este grande vale. Ezequiel, creio eu que no primeiro momento, irmãos, não estava entendendo o porquê que Deus o levara àquele lugar. Mas é claro que Deus iria explicar a Ezequiel o porquê que Deus havia levado Ezequiel naquele vale que estava cheio de ossos sequíssimos, onde não havia ações, onde não havia vida, onde não havia esperança para aquele lugar. E Deus faz com que Ezequiel ordena com que Ezequiel caminhe e passeie sobre aqueles ossos que haviam sobre o chão. Somente caveira estava ali naquele lugar. E Deus conduz Ezequiel a passear, a andar, a caminhar entre os ossos sequíssimos. Então é aí que Deus faz uma pergunta a Ezequiel. E diz o Senhor a Ezequiel, faz a pergunta a Ezequiel naquele momento. E o Senhor disse: Ezequiel, o que você acha? Poderão estes ossos reviverem? Poderão esses ossos que estão sequíssimos criarem vida, reviverem, tornar a viver? Ezequiel, conhecendo todo o poder imensurável de Deus, reconhecendo toda a soberania de Deus sobre todas as coisas, Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu sabes. Porque na realidade Deus sabe todas as coisas, mas o significado daquela visão o Senhor revela a Ezequiel e mostra para ele que aqueles ossos, aquele vale representa a situação de Israel, que estava em decadência moral e decadência espiritual. Estavam caídos da graça de Deus, estavam caídos da misericórdia de Deus. Não havia mais força, não havia mais esperança, não havia mais vida. Então Deus leva Ezequiel para este vale. Assim está o povo de Israel, assim está o meu povo nos últimos tempos, sem vida, sem esperança, sem alegria, sem atitudes. Mas Deus pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, Senhor, todas as coisas, ó Deus. Então o Senhor ordena a Ezequiel: profetiza sobre eles. Irmãos, como é entrar em um cemitério da sua cidade, onde não há vida, só mortos?
E você está no cemitério profetizando que haja vida. Imagine aí, gente. Imagine aí, meu irmão. Mas Deus ordena a Ezequiel: profetiza sobre eles. Ordena, profetiza dessa forma e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor. Como pode um monte de vale, um monte de ossos ouvir a palavra se não havia vida? Só ossos, irmãos. Mas era a situação de Israel. Estavam mortos para Deus. Estavam com seus corações secos, vazios da graça e da presença de Deus. Mas para Deus não há impossível. Quando Deus quer restaurar, quando Deus quer curar, quando Deus quer trazer de volta a memória, é preciso que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer trazer ao meu coração, uma restauração de vida, uma restauração de intimidade, uma restauração de comunhão. E quando ele diz profetiza, Ezequiel começa a profetizar. Agora imagina a cabeça de Ezequiel: meu Deus, como vou profetizar a um monte de ossos que estão secos? Não vão ouvir. Não os vão ouvir porque não há vida neles, não há nada. Mas diz a palavra de Deus que quando Ezequiel começou a profetizar sobre os ossos, declarando que houvesse vida sobre eles, o Senhor diz a Ezequiel: profetiza sobre eles, para que eles possam ouvir. E diz mais: assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. É preciso vivermos, irmãos. É preciso revivermos. É preciso darmos ouvido, como diz o texto: ouvi a palavra e vivereis. É tempo de nós darmos ouvido à palavra de Deus. Deus quer trazer renovo, Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer vida. Deus quer que nós vivamos um novo tempo em Cristo Jesus, um tempo de restauração, um tempo de salvação. Deus quer que vivamos isso. Ei, profetiza na vida da tua família, profetiza na vida do teu filho. Muitas vezes nós profetizamos coisas que não é para falarmos, falamos o que não devemos muitas das vezes. Profetizam bênçãos sobre a tua casa, profetizam bênçãos sobre a sua vida, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua vida social. Profetiza sobre a tua própria vida, para que venha vida, venha refrigério, venha salvação, venha restauração. Quando Ezequiel começou a profetizar, diz o texto, que quando ele começou a profetizar, com o versículo 5, e o Senhor manda ele profetizar os ossos, para que entre em vós o Espírito e eles vivam. E Deus diz: eu porei nervos sobre ele, eu farei crescer carne sobre ele, farei estender pele sobre ele, porei o meu Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Ei, nada, irmãos, está perdido. A gente acha que tudo será a mesma coisa. Não, queridos, nada será perdido. Por quê? Porque é a ação de Deus. Faça a sua ação e Deus faz a ação de Deus. A ação de Deus é renovar, a ação de Deus é restaurar, a ação de Deus é trazer renovo, a ação de Deus é tornar tudo novo. E a nossa ação como servos de Deus é orarmos a Deus, é profetizarmos, é clamarmos ao Senhor e pedimos por esta restauração e pedimos por esse renovo espiritual, que Deus traga vida àqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que não têm prazer mais de ir à casa do Senhor, aqueles que não têm mais prazer de orar, aqueles que perderam o desejo de clamar e adorar o nome do Senhor. Ei, igreja, é preciso nós clamarmos, é preciso adorar. Eu sinto a graça de Deus, sabe? Eu sinto esse poder maravilhoso de Deus, que nós temos que profetizarmos bênçãos sobre todos aqueles que estão tristes, sobre todos aqueles que estão sem esperança, sem fé, que não vivem mais o extraordinário de Deus, que não sentem mais a presença de Deus, que estão como este vale de ossos, sequíssimos. Quanto tempo faz que você não mais chora na presença de Deus?
Quanto tempo faz que você não derrama mais uma lágrima na presença de Deus? Lembro que antigamente os crentes da antiguidade, lembro do tempo dos meus pais, que quando os crentes iam à oração, todos eles, principalmente as irmãs do círculo de oração, levavam em suas Bíblias uma toalhinha dentro da sua Bíblia, e um lencinho, uma toalha, e ficavam perguntando: para que essa toalha, para que esse lenço? É porque elas sabiam que iriam chorar na presença de Deus, que elas iriam se derramar na presença de Deus. Hoje não se vê mais isso. É preciso que nós possamos clamar. Quando Deus leva Ezequiel para o vale de Ossos para mostrar a situação que estava o seu povo, estavam secos, estavam vazios, mas chegou o tempo de Deus restaurar a tua vida. Chegou o tempo de Deus restaurar a tua comunhão, a tua intimidade com Deus. E ele diz: Ezequiel, profetiza. No versículo 7 diz Ezequiel: então eu profetizei como o Senhor me deu ordem. O Senhor te ordena hoje, nesse momento: profetiza. Pede ao Senhor: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a minha comunhão. Diga: Senhor, eu quero chorar na tua presença. Sabe, diga: Senhor, eu quero me derramar na tua presença. Eu quero me derramar, Senhor, o meu coração, a minha alma, Senhor, eu quero derramar na tua presença. Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado, Senhor. Você pode profetizar isso na sua vida. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso ao seu osso. E eis que olhei e vieram nervos sobre ele, cresceu carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Há muitas pessoas que estão na igreja, há muitas pessoas que têm tudo na igreja, têm cargos na igreja, até louvam, até cantam, até pregam, tem tudo. Mas falta o quê? A ação poderosa do Espírito de Deus. Falta o mover do Espírito. Falta o fogo do Espírito Santo. Sabe o que eu estou falando? É daquela alegria e o prazer de estar na presença de Deus. Cada culto deve ser um momento de alegria. Quando você vier à casa do Senhor, venha para adorar, venha para glorificar. Quando você for à casa do Senhor, vá para adorar, vá para exaltar, vá lá para glorificar. Não vá para olhar quem errou, quem falhou. Não vá para olhar quem merece, quem não merece estar ali. Não faça isso. Somente o Senhor pode medir a sua vida. Quando você for à casa do Senhor, vá para adorar. Entre para adorar, entre com sede, com fome de Deus na sua vida. Então Ezequiel profetiza, e ele diz, e ele me disse: profetiza, ó filho do homem. Profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. E profetizei mais uma vez como me deu ordem. Vamos parar para pensar que em tudo Ezequiel eu profetizei como me deu ordem. Ou seja, devemos fazer aquilo que Deus nos ordena, e Deus te ordena hoje, em nome de Jesus. Busque mais a Deus, busque restauração, busque santificação, busque através da oração. O Senhor tem conclamado uma oração para o povo de Deus. Só há restauração quando o povo se propõe a orar, quando o povo se propõe a buscar. E Deus ordena: filho, clama a mim e respondeste-ei. Então Ezequiel
mais uma vez obedece ao chamado do Senhor, à ordem do Senhor, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, o exército grande e numeroso. Vocês viram o que Deus pode fazer? Vocês viram aí no livro de Ezequiel, capítulo 37, o que Deus pode fazer, que não há impossível para Deus. Deus pode sim restaurar, Deus pode sim dar uma nova vida, Deus pode sim levantar aquele defunto e fazer dele um exército poderoso. Deus levantou aquele exército de ossos sequíssimos e tornou em um exército poderoso. Deus pode fazer assim na tua casa, na tua família. Deus pode fazer assim na tua igreja. Deus pode levantar um exército poderoso, se nós cremos e buscarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos, é tempo de obedecermos, é tempo de clamarmos a Deus, porque Deus vai levantar um exército poderoso aqui neste lugar. Deus vai levantar um exército poderoso aí na sua casa. Deus vai levantar um exército poderoso aí na tua família. Creia e obedeça simplesmente aquilo que o Senhor te ordena, porque não é mais tempo de pararmos, é tempo de avançarmos. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, Senhor. Que esta pequena reflexão, Pai, possa ficar guardada no coração dos teus filhos, no coração da tua igreja, no coração dos teus servos. Em nome de Jesus, traz um tempo de refrigério, traz um tempo de avivamento, traz um tempo de restauração para a tua igreja e para o teu povo. Derrama da tua graça, derrama do teu poder sobre cada um de nós, sobre cada um dos teus filhos, para que assim possamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Assim eu te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Graça